muito variável. Não tenho um percurso muito coerente e também não tenho referências que sejam as mesmas ao longo dos anos, não é? Portanto, eu gosto muito de começar do zero e gosto de ter uma folha em branco continuamente para poder ganhar estímulo também no meu trabalho, que eu acho que é muito importante. Não é? Eu escolhi essa profissão acima de tudo, não queria um trabalho de rotina. Portanto, as inspirações têm que ser diferentes. A única coisa que eu gosto de manter é a equipa, são as pessoas com quem eu trabalho. Isso eu gosto bastante. De resto, gosto de sempre ver coisas novas, não é? Não, acho que uma das nossas forças motrizes é inspirarmos muito em coisas portuguesas. Isso é uma coisa que nós estamos vindo a bater muito na mesma tecla, que é das poucas coisas que nos distingue a nível internacional, é um bocado este legado visual que existe em Portugal. Pá, tudo desde a toalhinha aos quadrados com o Galo Barcelos que todas as nossas avós têm, aos azulejos, à calçada, são tudo fontes de inspiração em que nós de alguma forma tentamos introduzir isso, algumas vezes mais presente, outras vezes mais assim ausente, nos nossos trabalhos. O meu trabalho vive um bocado de duas forças que de certa forma que comunicam não é uma guerra entre um espaço urbano e a natureza, mas sim que está no mar, de certa forma. Eu vivo ao lado do mar, o mar sempre me influenciou desde criança. Comecei a surfar quando era aos 8 anos. A cidade também me influencia, por isso basicamente são essas duas grandes forças. Fontes de inspiração há muitas, ou seja, pode ser desde uma música de manhã, pode ser o sorriso da minha filha, mas essencialmente aquelas que estão mais presentes, ou seja, é a música, é a ilustração, ou seja a minha, seja de outros ilustradores. Nunca podemos estar desligados das novas tendências, do que é que aparece aí, de artistas plásticos que aparecem, que têm soluções novas, de tipografias novas que aparecem, de fotógrafos que têm trabalhos extraordinários. Uma pessoa tem que principalmente procurar. Eu vou ser muito direto e muito sincero. Eu acho que como tudo há ciclos, não é? Como em tudo há ciclos. Eu acho que houve uma altura em que houve um boom muito grande de fazerem-se coisas novas, etc. Depois houve um declínio, depois houve... De certa forma, o que eu sinto é que, com as ferramentas que existem hoje em dia, acho que toda a gente tem alguma força e existe um potencial brutal, porque existem pessoas a fazer trabalhos incríveis. E eu acho que o design nacional está cada vez mais forte. Design, street art, desenho, várias coisas. Embora sejamos um país pequenino, o que por sua vez às vezes pode ter coisas negativas, mas também positivas, porque a força pode ser unificadora. E de certa forma vejo o positivo. Agora, a questão é que faz parte e cabe aos próprios designers e às próprias pessoas criarem os seus próprios projetos, criarem eles próprios uma dinâmica e não ficar à espera que as coisas aconteçam, porque eu acho que, principalmente no mercado fora do mainstream, as coisas têm que surgir um bocado dentro, não é? Porque quando as coisas depois passam para a publicidade e para o mainstream, tem que se fazer coisas novas cá em baixo, que é para haver uma reciclagem dessa própria dinâmica. O design em Portugal deu um salto gigante nos últimos 10 anos, enquanto que se calhar há 10 anos atrás a referência a nível de pequenos ateliês era o Mialha. Hoje em dia já há vários ateliês. Já há vários ateliês a bombarem esse nível e mesmo alguns freelancers individuais. E acho que eu uso sempre este exemplo, porque acho que é um bom exemplo, que é os flyers. Enquanto que há 5 ou 10 anos atrás uma pessoa andava na rua e agarrava nos flyers, era tudo uma montanha de estrume. Hoje em dia qualquer coisinha tem um flyer genial e acho que isso favorece muito ou fala muito sobre o nível geral. Eu acho que isso também tem a ver um bocado com a volta que deu o mundo das empresas, que antes queriam trabalhar com agências de publicidade, com agências de design, e havia muito pouco espaço para freelancers. Os freelancers dependiam quase sempre de uma relação de conhecimento particular com o dono da empresa, com o administrador, com o primo, etc. Isso ainda acontece.
Só que, entretanto, as empresas também já perceberam que há designers, ateliês, designers freelance que têm um trabalho realmente bom e que são dedicados e que têm uma mais-valia em relação a grandes agências multinacionais, que é que há uma relação mais próxima e há uma maior vontade de interagir com o cliente. Isto é, há um contacto mais próximo e também há cada vez mais uma descentralização. Isto é, Lisboa e Porto não são necessariamente o único sítio onde há designers bons. Também já há designers bons em cidades mais pequenas. Quando comecei há 10 anos, sensivelmente, mais ou menos, comecei em 95, 97, foi a altura em que em Portugal houve o boom do desktop publishing e das artes gráficas que passavam do estirador para o computador, de uma forma mais generalizada, não é? Eu aproveitei, foi nesse momento em que eu comecei a trabalhar nesta área. Desde essa altura até agora, tem existido uma evolução gigante, não é? Talvez não tanto como nós gostaríamos, porque Portugal também não tem muita tradição na área das artes visuais, nem das artes gráficas. Não somos... Enfim, isso tem a ver com a própria cultura visual do país. Portanto, mas acho que ao final destes anos todos, e se calhar olhando para o século XX e esta última década, por causa disso mesmo, da internet, as pessoas viajarem mais, as pessoas estarem mais interessadas em ver outras coisas que não aquelas que habitualmente vinham cá, mais acesso a revistas, a livros, etc. Portugal está a ficar melhor, visualmente. Então temos um longo percurso a caminhar para sentirmos que somos mais adultos, não é? Mas isso tem tudo a ver com o tempo, não é? Não somos holandeses, não somos ingleses. Eles têm a tradição nas artes visuais já há muitos séculos, não é? Bem, isso aí é um bocado difícil porque eu venho de uma geração... Um bocado difícil, não é? Ou seja, eu tenho uma visão... Ou seja, às vezes penso... Já sou da velha guarda, ou seja... E sou, como costuma dizer na gira, old school. Mas tenho propósitos da new school, ou seja, utilizo técnicas da nova escola. Ou seja, sou de uma geração em que nós não utilizávamos o computador. Ou seja, utilizávamos basicamente a mão, as réguas de calcar. E depois houve o boom dos computadores, né? E a primeira geração, ou seja, designers que utilizou os computadores, ou seja, as coisas evoluíram muito rapidamente. Depois veio a web, e a web, então, aí foi mesmo uma explosão. Começaram a aparecer uma série de, como tu referiste, pseudo-designers, ou seja, pessoas que não têm formação de base nenhuma, ou seja, que a formação é o trabalho, e muitas vezes nem é o trabalho, são ensaios. E vejo, mesmo ontem estava a ver um trabalho de um designer que está na capa da Computer Arts, que vai sair em maio, acho que é a edição de maio, que ainda é estudante na ESAD de Matosinhos. Essas coisas fazem um bocado de confusão, porque acho que há coisas que só se aprendem com o trabalho e com formação, mas o que eu vejo hoje em dia, principalmente então devido à formação que tenho enquanto professor, é que há muita gente que não sabe muito bem o que é isto do design, ou seja, pensa que o design é fazer uns bonecos, fazer uns chats, é muito mais que isso, é comunicar, é a relação no dia-a-dia com o mundo.